Certa vez, em 2009, em um torrent local na minha distribuição sobre tecnologias sem combustível, um usuário escreveu que o amigo dele trouxe dos Estados Unidos da América. Esse amigo foi para lá em um intercâmbio e trouxe materiais sobre a célula de Maillard. Os pesquisadores descobriram o truque dos esquemas online e prometeram gravar esses materiais em discos. Antes tentei fazer a célula de várias formas, mas nunca consegui uma saída de energia significativa. Então, acontece que todos os esquemas de fabricação na internet são falsificações. Tentei ligar para aquele cara para marcar um encontro, ele deixou o telefone, mas não atende. Mando mensagem no WhatsApp, silêncio total. Após 1 mês e meio, ele finalmente me respondeu de algum lugar. Ele estava se escondendo. A questão é que depois desse anúncio, o amigo dele sumiu do apartamento, levando todos os materiais e o próprio dispositivo em funcionamento. Pareceu verdade. O cara estava realmente assustado e pediu para eu não escrever mais para ele. Talvez o amigo dele tenha sido convidado por agências especiais para alguma cidade fechada, ou talvez, sob o pretexto de um convite, tenha sido levado e enterrado junto com o dispositivo. As tecnologias já existem há muito tempo, tudo já foi inventado. Aqui está outro tema sobre a extração de energia de ímãs. Com quantos inventores eu já discuti e tentei explicar que no próprio ímã não há energia de vácuo e não pode haver. Eles me dizem todos a mesma coisa. Vamos girá-los de um jeito esperto e eles vão fornecer energia eterna. Mas por que isso aconteceria? O ímã é literalmente um análogo de uma corda de arco esticada ou de uma mola carregada. É apenas uma analogia universal, realizada com um campo magnético. Um pedaço de material magnético é carregado com um impulso magnético. Quanta energia foi dada, é isso que o ímã contém. Carregou e o campo magnético está esticado pelo campo magnético, como uma corda de arco. Pode-se repelir, atrair, mas não há energia adicional na tensão além daquela que foi carregada ao esticar. Isso é elementar, mas com isso é possível fazer uma fonte de energia, claro, mas apenas usando como um análogo de uma mola. Bata com o ímã no ferro e a carga desaparece, a molinha escapa e a energia de todo o universo não vai passar por ele para o nosso mundo. Embora seja preciso admitir que a roda de Shkondin com ímãs claramente parece uma invenção acima da unidade, ele afirma que apenas criou uma roda motora poderosa e super econômica. Por que ele iria atrair para si um interesse doentio por parte do controle global? É bem possível que, com a ajuda de um campo magnético corretamente construído e de certos processos, ele tenha conseguido captar e utilizar algum tipo de fluxo externo. Aqui não há nenhuma contradição. Vou passar pela coleção que eu guardei para um dia fazer um vídeo assim. E esse dia finalmente chegou. 1 litro de gasolina por 4 copeques, ano de 2012. Cientistas montaram um equipamento que pode transformar quase tudo em um análogo da gasolina. Plástico, sacolas, papel, madeira, resíduos alimentares. Este equipamento processa tudo isso e fornece calor para um prédio de vários andares. O caminhão de lixo passará mensalmente para coletar entulho de construção, metal e outros materiais não inflamáveis. Vocês podem dizer que é uma invenção boba, mas nós temos verdadeiras montanhas de lixo ao redor das cidades que são intocáveis. O dono do mundo observa cuidadosamente para garantir que as pessoas poluam a natureza, pois isso justifica legalmente seus planos de reduzir a humanidade para 500 milhões. Acha que é brincadeira? Então pense de novo e depois pense mais uma vez. Desde meados do século XX, ninguém tem permissão para reciclar resíduos, embora todas as tecnologias já tenham sido inventadas há muito tempo. Eu me lembro de como os japoneses e os alemães lutaram nos anos 90 pelo direito de reciclar resíduos na Rússia, mas o preditor global não lhes deu tal permissão, e não dá até hoje. Os japoneses fizeram um carro movido a água, além de uma motocicleta sem combustível, e estavam prestes a iniciar a produção em massa. Foi toda uma história, como não? Anya exigiu por 1 ano e meio que esses planos fossem interrompidos, e em 2010 ameaçou eles com um tsunami. No final, todos nós sabemos o que aconteceu. Existem pessoas tão tolas que afirmam que se tecnologias sem combustível existissem, os chineses já teriam inundado o mundo inteiro com elas. Acredite, os chineses são muito mais cautelosos do que os japoneses. Um inventor azeri estrutura a água de tal forma que ela começa a queimar.
Na instalação do turbogerador é colocada água e o combustível usado é enviado para o reservatório ao lado. Obtivemos 90% de água e 10% de hidrocarbonetos mortos. 5 minutos de sibilo infrutífero e a instalação se transforma em um dragão cuspidor de fogo queimando hidrogênio. As instalações de turbogeradores aquecem os ambientes, vaporizam painéis e blocos de concreto. A cientista disse sua palavra. Agora é a vez dos funcionários, mas como sempre, estão com pouco tempo. 8 metros cúbicos de diesel. Sim, com o que ela já não foi estruturada. Com água do mar, com diesel. E depois, a água até pega fogo. E há muitos métodos assim. A Terra produz hidrogênio em grande escala. Ele se acumula no solo, vem de todos os lugares, se materializa diretamente na atmosfera e depois gera água. É esse hidrogênio que depois cai como chuva. Como afirma Vladimir Polivanov, toda a energia da Terra pode ser convertida para o hidrogênio em pouco tempo. Existem tecnologias para coletá-lo das camadas terrestres. Existem métodos de armazenamento seguro. Só é preciso começar a fazer, já que ele sai em qualquer ponto do planeta de forma mais ou menos igual. Não é necessário modificar os motores de combustão interna para convertê-los ao hidrogênio. E isso foi provado ainda pelo tenente Boris Shelesh no Leningrado sitiado. Assista ao documentário O Tenente do Hidrogênio. O inventor adiciona vapor d'água superaquecido à fornalha a uma temperatura de 600 graus. O vapor se decompõe em partes constituintes e queima. A lenha então serve como pavio. Uma carga de lenha queima várias vezes mais tempo a uma temperatura superior a 1000 graus. Com uma chama azulada, a cor da queima do hidrogênio. Este experimento mostrou que, quando fornecemos vapor ao queimador, a temperatura é significativamente mais alta. O vapor de água é fornecido junto com o gás natural e proporciona uma economia de combustível de 50% ou mais. As estatísticas mostram o seguinte: 1 metro cúbico de vapor de água substitui 2,5 metros cúbicos de gás natural e cerca de 40 metros cúbicos de ar atmosférico. E se ainda o vapor de água, antes de ser fornecido à zona de combustão, passar por um campo elétrico, forma-se um jato de hidrogênio, que queimará de forma independente. Não é necessário carvão, gás ou qualquer outra coisa. Poucos cientistas sequer suspeitam que a água queima assim, sem qualquer estruturação ou decomposição. Fato: incêndios industriais não são apagados com água, por uma razão simples. Quando a temperatura ultrapassa 1500 graus, a água se decompõe em hidrogênio e oxigênio e começa a queimar a uma temperatura de até 2500 graus. É o mesmo que tentar apagar uma casa em chamas com gasolina? Para que a água queime, basta simplesmente fornecer vapor superaquecido para a fornalha feita de cerâmica de alta temperatura, aquecida a uma temperatura de 2500 graus. E assim obtemos uma fonte infinita de energia em qualquer escala. Claro, desde que haja água disponível em qualquer forma. Um dispositivo de aquecimento desse tipo pode ser feito em qualquer formato, desde um fogão doméstico especial até fornos industriais de fusão. Os experimentadores nesses vídeos estão fazendo exatamente isso. Motor com bobinagem Slaviankas, um desenvolvimento russo. Em particular, pesa 29 quilos, então não é um problema para ele. Levantar, o inventor é Korkov. Rebobinando um motor elétrico trifásico comum, é possível tornar o uso de um carro elétrico rentável, até mesmo com uma bateria automotiva comum. Sob o pretexto da ausência de tecnologias de baterias infinitamente recarregáveis, os fabricantes não produzem carros elétricos, exceto em casos isolados. Mas agora já sabemos que, no final do século XIX, os carros elétricos eram mais comuns do que todos os outros. E que em mais de 100 anos não conseguiram inventar baterias de energia melhores do que as de um século atrás? São absurdos inacreditáveis. Não fazemos perguntas desnecessárias e, por isso, nos colocam nessas condições como se fossem donos. O Tavria tem velocidade máxima de 100 km/h e 100 km sem recarga. Eis mais um tópico para debatermos. Comprei uma câmera digital vídeo muito antiga, com quase 100 anos de idade. Ela vinha com uma bateria padrão que durava apenas 1 hora de uso, a 800 mAh, ou seja, 0,8 A. Após alguns anos, ela perdeu capacidade. Comprei outra 1A na loja.
5,4, 0,8 igual, 6,75. Parecia que deveria funcionar por 7 horas. Agora, naquela época, eu filmava casamentos. Filmo o casamento, filmei o dia inteiro o casamento. A bateria não acabou, bem, pensei, tudo bem, e comecei a tirar material dela, o dia passa, 2, 3, 4, acabou. No 7º dia de trabalho, após vários anos, a bateria sobreviveu à câmera. Eu pensei onde usá-lo, e então coloquei neste parafusadeira, e por muitos anos eu o uso, e houve épocas em que eu montava móveis usando como uma segunda parafusadeira. Então vocês não vão acreditar, eu carrego ele uma vez por ano, não é porque ele descarregou completamente, mas eu penso, bom, preciso carregar ele de vez em quando, então é por isso que eu penso nisso. A bateria acabou sendo de uma marca meio desconhecida, embora aqui tenha a marca Lemar, e está escrito que, provavelmente, a tecnologia não foi seguida corretamente. Isso é quando as baterias devem parar de funcionar dentro de um certo período, assim como todo o resto dos aparelhos. Por exemplo, as baterias de uma parafusadeira duram exatamente meio ano, uma das baterias para de funcionar e você tem que trocar ela e todo o bloco. Imagine se usarmos essas baterias paralelas da Lemar. Então, os carros elétricos vão rodar várias vezes mais do que dizem os cientistas que sabem quanto tempo as baterias deveriam durar. Isso trata da questão da contenção tecnológica. Mesmo nesse nível elementar, sem inventar fontes de energia infinitas ou superpilhas do tamanho de pilhas AA com dezenas de kWh. Energia por um único fio. Muitos pesquisadores independentes confirmaram isso. Você pode repetir isso pessoalmente, de forma improvisada, mas vi isso pela primeira vez na televisão. Cientistas russos revolucionaram a física ao criar um sistema de transmissão de energia por um único fio. Na verdade, energia elétrica. É quase impossível ver o fio esticado até o painel. O diâmetro da seção é de apenas 8 micrômetros, 10 vezes menor que um fio de cabelo humano. Nós transmitimos 25 kW de energia elétrica. A eletricidade transmitida por este fio seria suficiente para alimentar 2 ou 3 casas ou uma loja de tamanho médio. As leis de Ohm, conhecidas por todos do curso de física escolar, aqui não funcionam. O sistema deles foi aprimorado e está pronto para a implementação. A nova técnica de transmissão de energia elétrica tem uma vantagem clara. As perdas durante o transporte são quase zero. Não é preciso usar muito metal para criar fios grossos de múltiplos condutores. Pode-se dispensar a construção de várias subestações de transformadores. Contudo, por alguma razão, os profissionais do setor energético ainda não se apressam em aplicar essa inovação na prática. Cientistas estão trabalhando na criação de outra tecnologia para transmitir energia elétrica totalmente sem fios, pelo ar. Mas se esses experimentos sairão dos limites do laboratório e quando isso acontecerá, ainda é uma grande dúvida. Este foi o programa Energia sobre a Indústria de Explosivos. Até breve. Na verdade, a governança mundial não precisa nem de ecologia, nem de economia. Ela só precisa da máxima exploração da humanidade. Muitos inventores ficam perplexos ao perceber que os fabricantes não se interessam por invenções que economizam energia, mesmo quando cada porcentagem poderia economizar bilhões. Mas o pesquisador geralmente não entende que os fabricantes simplesmente não precisam disso. Ninguém estabelece o objetivo de economizar. Pelo contrário, tanto os fabricantes quanto a governança global querem vender para você o mais caro possível, o máximo possível e com a maior frequência possível. O mesmo acontece porque o principal princípio do desenvolvimento democrático é o lucro em primeiro lugar, e só depois todo o resto. No stalinismo, o principal princípio era o ser humano em primeiro lugar, e só depois todo o resto. Por que então estão sendo implementadas novas tecnologias? Não é possível enganar o povo eternamente. Então é preciso mostrar que novas tecnologias ainda estão sendo criadas. Aqui está uma informação para você refletir. Já faz muito tempo que inventaram o armazenamento de informações. É 12 ordens de magnitude maior em volume, mas até agora continuam vendendo pendrives, aumentando lentamente a capacidade e lançando à venda apenas um pouco mais de volume. Só então quando cai a demanda pelos anteriores. Nos últimos anos, houve muitas notícias de cientistas inventando métodos cada vez mais novos de armazenamento de informações. Em um cristal, é possível armazenar digitalmente toda a crônica da vida de uma pessoa em apenas 1 centímetro cúbico. Bem, o que você acha dessa opção? Cientistas afirmam ter descoberto um disco rígido capaz de durar bilhões de anos. Especialistas de Harvard conseguiram gravar informações em um suporte biológico de DNA. A perspectiva de seu uso como cartão de memória é evidente, sem condições especiais de armazenamento.
Simultaneamente, 1 grama da substância pode armazenar o volume de dados produzido pela humanidade em 1 ano. E a mesma situação com todas as tecnologias. Aqui está um exemplo de economia elementar. Na sua cozinha, há uma geladeira ao lado de uma parede. Durante meio ano, a temperatura atrás dessa parede está abaixo de zero. Se você instalar imediatamente um radiador fixo do lado de fora, cada morador poderá conectar sua geladeira e economizar no mínimo 50% de energia elétrica. Isso é elementar, todo mundo tem geladeira. Aliás, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando as estruturas de contenção de tecnologia na Rússia não estavam em vigor, na fábrica Gazapart de Moscou, desde 1962, eram produzidas geladeiras que não consumiam energia elétrica. Eu mesmo descobri por que as lâmpadas incandescentes queimavam exatamente após um certo tempo de uso. Aconteceu que tudo dependia da espessura do bulbo e da temperatura de aquecimento da lâmpada. Assim, calcula-se a quantidade de átomos de oxigênio e o tempo que levará para penetrarem na lâmpada e oxidarem o filamento. A lâmpada que queima eternamente em uma das estações de bombeiros nos Estados Unidos da América simplesmente tem baixa potência e um bulbo grosso. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas também houve esses erros, colocavam bulbos errados. Depois disso, todas as remessas de lâmpadas produzidas foram retiradas, pois elas poderiam funcionar por uns 50 anos. E há muitos exemplos assim, quando basta um pequeno enfraquecimento e os inventores imediatamente começam a produzir dispositivos semelhantes. Casos parecidos também ocorreram nos turbulentos anos 90, quando carros movidos a água surgiram nas cidades. Depois também perceberam e fecharam a loja. Agora algo semelhante está acontecendo na Ucrânia. Lá está cheio de inventores desse tipo. Qual a autonomia deste tanque com 350 kW? 3 litros. Uma descoberta de cientistas russos em Dubna, nos arredores de Moscou, promete se tornar uma sensação mundial. Pesquisadores demonstram os resultados de um experimento para criar a fonte alternativa de energia mais eficiente existente atualmente. Invenção do ano 2003. A bateria estelar coleta o fluxo solar em todas as faixas disponíveis, até mesmo à noite. E de novo, todas essas baterias pequenas com capacidade de quilowatt, Se a capacidade de uma pilha comum é de apenas 1 ampere-hora, então a de uma pilha estelar é 10.000 vezes maior. Cientistas prometem fazer protótipos em 2 anos, possibilitando o início da produção em série. O governo realmente nos apoiou e a Academia de Ciências também apoiou. Inventaram motores que têm uma potência muito maior com o mesmo consumo, o tamanho e o peso são dezenas de vezes menores, e a reação ao ligar o motor também é dezenas de vezes mais rápida. O conserto é simples, você só precisa tirar, encaixar uma placa funcional e tudo se monta como um fuzil Kalashnikov, pelo método modular até a potência necessária. Quais possibilidades esses motores oferecem? Robôs transformadores podem se tornar realidade, ou, por exemplo, canhões automáticos com reação instantânea. E tudo isso, tudo o que foi mostrado na ficção científica, já pode ser realizado agora mesmo em uma escala sem precedentes. Pegar, por exemplo, a areia. Quanta areia existe no mundo? De onde vieram os desertos em todo o mundo, se até 1690 eles não apareciam em inúmeros mapas? Essa é outra questão. A areia é basicamente uma substância derivada do silício. A partir dela, é possível fazer uma variedade de materiais: tijolos, vidro, semicondutores, elementos eletrônicos, como capacitores e resistores, entre outros. E isso não é só circuitos eletrônicos, mas também iluminação de LED, que também é feita de semicondutores, painéis solares e assim por diante. Ou seja, usando a areia, uma substância que existe em enorme abundância no mundo. É possível construir qualquer edifício com tijolos sem argamassa, ou como um monólito, tornando parte das paredes transparentes onde for necessário, e a estrutura pode ser feita leve e porosa. Já equipando as casas com as comunicações e dutos de ar necessários, a casa pode ser inicialmente preenchida com circuitos de computador, sensores e muito mais. Até onde podemos chegar usando as propriedades do silício? Tudo isso pode ser realizado em escalas inimagináveis se usarmos tecnologias avançadas que hoje são deliberadamente estudadas de forma superficial, como os ultrassons em relação ao impacto nos materiais, ou os proibidos, como os efeitos Hutchinson. Isso é quando, com um consumo mínimo de energia, é possível fazer coisas incríveis com o material.
Pesquisadores alternativos já levantaram várias vezes suas hipóteses sobre como nossos antepassados moldavam dessa forma, desde montanhas até elementos da arquitetura das cidades, incluindo esculturas. Resumo: eu queria dizer que a areia, como material de construção, hoje é usada em um estado tecnologicamente embrionário. O inventor Akula criou uma lanterna eterna. Eu uma vez ouvi a explicação dele, que ele chegou à conclusão de que era a energia do éter, sobre a transformação da substância do ferrite em energia. O ferrite no final se esgota, a estrutura se deteriora e ele se desfaz em pó. Em seguida, o eferite ou ferro era reenrolado, recriando essa espécie de lanterna eterna em funcionamento. Basicamente era isso que ocorria. O processo de transformação da matéria em energia, o que também não é ruim, já que matéria tem de sobra. Só é preciso descobrir como fazer isso com qualidade e com o mínimo de custos. O uso da ionosfera, das massas de água e da terra como condensadores, constantemente carregados de energia. Na verdade, isso é uma reinterpretação das tecnologias de eletricidade atmosférica que a civilização utilizou até o início do século XX. Eu também realizei experimentos, tentei captar eletricidade atmosférica com fios especialmente tratados a uma altura de 4 a 5 metros. Em tempo calmo, os aparelhos não detectaram nem mesmo 1 milivolt, embora, quando eu andava sob o coletor, a energia, a mudança de potencial, era registrada. Se a camada superior da ionosfera, ao que parece, antes ficava suficientemente baixa sobre a Terra, então para captar era suficiente a altura de qualquer casa e a altura de uma igreja garantia isso em quaisquer condições climáticas. Agora é necessário instalar mastros mais altos perto de reservatórios de água. E também é possível fornecer eletricidade gratuita para toda a população. Mas como isso é proibido para nós? Eu propositalmente não mostro aqui invenções com fusão nuclear a frio, geradores de plasma de hidrogênio, inúmeras tecnologias de ressonância. Caso contrário, você pode simplesmente se afogar no fluxo de invenções que não são bem-vindas pela ciência oficial. Avalie a inspiração do artigo 2013. A revolução na energia está marcada para o verão. Aqui são anunciadas a descoberta da fusão nuclear a frio, a invenção de Rossi, que já está vendendo geradores sem combustível. E toda vez, já durante todo o século XX, parecia que o mundo estava à beira de um avanço tecnológico grandioso, a conquista do sistema solar e além. Mas não, 100 anos se passam e continuamos parados no mesmo lugar, ainda estamos presos ali.